Oi, gente. Agora estamos voltando com a aula de religião, né? Com o conteúdo de religião. Então, hoje no conteúdo de religião, nós vamos ver as 10 pragas do Egito. Então, vocês lembram que na pastinha de vocês foram algumas folhas. Então, daquelas folhas, vocês irão pegar esse texto, as 10 pragas do Egito. Vão pegar esse texto, vão colar no caderno, certo? No caderno de religião e vão fazer a pequena atividade que nós vamos fazer hoje, certo? Então, vamos falar um pouquinho como foi as 10 pragas, não é isso? Vejam só, as 10 pragas do Egito é relacionado com a história de Moisés. Moisés, ele era um hebreu, certo? Mas ele foi criado pelo faraó. Ele foi criado no Egito pelo faraó. Por quê? Porque quando Moisés nasceu, existia uma ordem. O faraó deu uma ordem que todos os recém-nascidos deveriam ser jogados no rio. Então Moisés foi jogado no rio e quem encontrou Moisés foi a filha do faraó. Então a filha do faraó pegou Moisés e eles o criaram, certo? Então Moisés ele foi criado pelo faraó. Mas o que é que aconteceu? Moisés foi o escolhido por Deus para libertar o povo do Egito, aquele povo que vivia escravizado. Então Deus queria libertar aquele povo, porque Deus não quer escravidão no mundo. Então Deus queria que aquele povo fosse libertado. E ele escolheu Moisés para libertar aquele povo. E Moisés foi, falou com o faraó para que aquele povo fosse libertado. Mas o faraó não aceitava, não queria que aquele povo, não queria deixar aquele povo partir, certo? Porque já tinha uma terra prometida esperando pelo povo do Egito. Então, o que é que aconteceu? Com essa insistência do faraó de não deixar o povo partir, Deus lançou algumas pragas. Deus mostrou ao faraó que Deus tinha poder, certo? E poderia fazer com que aquele povo fosse libertado. O faraó teria que libertar aquele povo. Então, daí surgiu, foram lançados. Agora vocês vão assistir, eu vou deixar aqui um pequeno vídeo para vocês verem como foi essas pragas no Egito, certo? Deixe meu povo ir. Moisés e Arão disseram ao faraó: O Deus dos israelitas diz que você deve deixar o povo dele em liberdade. Se você não os libertar, coisas ruins vão acontecer. Mas o faraó não quis ouvir. Assim, Deus transformou a água do Egito em sangue. Ninguém podia beber. Depois, ele encheu as casas do Egito com rãs. Elas estavam por toda parte. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então Deus encheu os céus do Egito com piolhos. Eles cobriram as pessoas como poeira. Depois ele mandou muitas moscas contra a terra do Egito. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Por isso, Deus matou os animais do Egito: cavalos, jumentos, camelos, ovelhas, vacas e cabras. Então ele cobriu os egípcios com feridas. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Depois, Deus mandou pedras de gelo para destruir as plantações do Egito. Sua cevada e linho foram destruídos. Então, ele enviou gafanhotos para comer as plantas que restaram. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então, Deus enviou escuridão em toda a terra. Mas novamente, o faraó não quis ouvir. Deus disse: Eu vou matar todos os filhos primogênitos do Egito e todos os primogênitos dos animais.
O meu povo deve matar um cordeiro, comê-lo e colocar seu sangue nos batentes às portas. Verei o sangue e passarei sobre suas casas. Aquelas crianças não vão morrer. Vocês se lembrarão disso para sempre. Isso será a Páscoa. Os israelitas obedeceram a Deus, mas os primogênitos dos egípcios morreram, até mesmo o filho do faraó. Finalmente o faraó ouviu. Ele deixou os israelitas irem embora.